Olá, que bom ter você aqui no Pode Crer na Bíblia. Olá a todos. Hoje o nosso tema é daqueles que mexem com a gente, hein? Eis-me aqui, envia-me a mim. É verdade, um chamado forte que ecoa lá de Isaías. Exato. Vamos juntos explorar Isaías capítulo 6, mais especificamente os versículos 1 ao 8. Queremos entender essa jornada do profeta Isaías, sabe? Aquele encontro transformador com Deus, né? Ver a santidade, reconhecer a própria condição. Isso. E depois ser purificado e chamado. Como isso funciona, o que significa para nós hoje, essa é a ideia da nossa conversa. Perfeito, vamos lá. Bom, para começar, o cenário é bem significativo. Isaías capítulo 6, versículo 1, diz que foi no ano da morte do rei Uzias. Um momento de incerteza, talvez. Provavelmente. Uma mudança de era, né? E é nesse contexto que Isaías tem a visão. Ele vê o Senhor. E que visão! Assentado sobre um alto e sublime trono, a aba do manto dele enchendo o templo. É algo grandioso. Totalmente. É como você disse antes, aquela analogia da luz no porão. De repente, tudo fica claro. Exatamente. A glória de Deus ilumina tudo e revela o que antes estava escondido. A condição dele fica exposta. E não só pela visão, mas pelo que ele ouve, né? Os serafins. Nossa. De verdade. O que eles diziam mesmo? Isaías capítulo 6, versículo 3. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Santo, santo, santo. Essa repetição tem um peso, né? Tem sim. É o jeito hebraico de dar ênfase máxima. Quer dizer, a santidade de Deus é absoluta, perfeita, total. Não tem comparação. Uau! E diante disso, a reação de Isaías? Pois é. No versículo 5 ele solta: ai de mim, estou perdido. É um reconhecimento muito forte. Porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei e o Senhor dos Exércitos. Veja bem, não é só eu errei. É uma consciência profunda. Eu e meu povo estamos em falta diante dessa santidade toda. É uma confissão sem filtros, né? E o mais incrível é que a solução não parte dele, certo? Sim, de Deus. Exatamente. A iniciativa é divina. É isso que os versículos 6 e 7 mostram. Um dos serafins voa até ele. Com uma brasa viva. Uma brasa tirada do altar. Isso, com uma tenaz, e toca os lábios dele com essa brasa. Lábios que ele acabou de confessar como impuros. Que simbólico. Muito. E esse altar, talvez o altar de incenso que a gente vê em Apocalipse, capítulo 8, versículos 3 e 4, ligado às orações, à intercessão, o fogo ali purifica. Então a purificação vem de Deus, no ponto exato da confissão dele. Sim. E o resultado é perdão completo. O serafim diz: a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Acabou? Limpo. Que alívio deve ter sido. E só depois disso tudo vem o chamado. Precisamente. A sequência é essa e é fundamental. Primeiro ele vê a santidade, depois ele confessa o pecado. Aí Deus purifica pela graça e só então ele ouve a pergunta divina. Qual era a pergunta mesmo? No versículo 8, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Percebe? Deus não pergunta quem é bom o suficiente. Ele pergunta quem vai. E a resposta de Isaías? Imediata. Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim, sem hesitar. Nossa, é uma entrega total, né? Fruto da gratidão pela purificação, talvez. Com certeza. Não é por mérito, é por graça. Ele foi perdoado, então ele se oferece. Tô aqui, pode me mandar. Essa ordem, graça primeiro, depois missão, é muito importante para a gente entender hoje em dia, né? Fundamental. A gente precisa ter essa visão clara da santidade de Deus para não ficar acomodado, sabe? E para ser honesto na confissão, como Isaías foi, sem desculpas. Exato. E o principal? Receber a purificação que vem de Deus. Hoje a gente entende que isso acontece por meio de Cristo. Que é descrito como o resplendor da glória de Deus, né? Como lemos em Hebreus capítulo 1, versículo 3. Isso mesmo. Ele é a imagem perfeita dessa santidade e glória. E uma vez que a gente experimenta essa graça, esse perdão em Cristo, o chamado continua valendo. Pensando nisso, essa ideia de ser purificado e enviado me lembrou de outra pessoa na Bíblia. João Batista, talvez. Ótima conexão. João Batista
Ele é descrito lá em João capítulo 5, versículo 35, como a lâmpada que ardia e alumiava. Uma lâmpada que ilumina, mas não é a fonte da luz. Perfeito, ele sabia que era um pecador perdoado e a missão dele era apontar para Cristo, que é a luz do mundo. Ele refletiu a luz que recebeu. Então, tanto Isaías quanto João, depois de um encontro real com Deus e de experimentarem a graça, se tornaram instrumentos, né? Exatamente. Cada um à sua maneira, mas respondendo ao chamado. Então, resumindo essa jornada de Isaías, ele tem um encontro impactante com a santidade de Deus. Que o leva a uma consciência profunda do próprio pecado e do pecado do povo. Aí vem a purificação, que é a iniciativa da graça divina. E como resultado, ele responde ao chamado de Deus com prontidão e gratidão. Eis-me aqui. Fica uma reflexão pra gente, então. Fica sim. Se Isaías foi purificado pela brasa e enviado, se João foi uma lâmpada que apontava para Cristo, como é que nós, que também podemos viver essa purificação e perdão em Cristo, podemos responder? Como podemos refletir a luz de Deus e dizer, eis-me aqui, no nosso dia a dia, no nosso contexto? É algo para se pensar. Com certeza. E olha, para quem quer aprofundar essa busca por um encontro transformador com a Palavra de Deus, vale a pena conhecer o projeto Reavivados por Sua Palavra. É verdade, um incentivo muito bom para a leitura diária da Bíblia, um capítulo por dia, ajuda muito a manter essa conexão. Fica a dica então. E se essa nossa conversa, essa análise, foi útil de alguma forma, a gente convida quem nos acompanha a curtir o vídeo, A compartilhar com outras pessoas que possam se interessar. e, claro, a se inscrever aqui no Pode Crer na Bíblia para a gente continuar essas explorações juntos. Isso aí. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Até a próxima.